Eu estava tão desesperado. Eu sempre tive uma prática na minha vida quando eu estava triste, desesperado ou confuso. E eu ainda faço. Eu vivo perto da praia, então eu sempre vou caminhar por lá. Eu fui caminhar à espera de uma resposta. Você tem que entender o seguinte: no sonho, o mundo estava passando pelo caos e desespero. E a sociedade ficou isolada nesse acontecimento. Ninguém conseguia se esconder em torno daquilo que havia ocorrido. Isso vai acontecer em todo o mundo. Eu podia ver diferentes regiões da Terra em diferentes continentes e todos estavam experimentando a mesma coisa. É como se todo o mundo tivesse se tornado uma só nação de terceiro mundo, totalmente atrasada para ter a capacidade mental de compreender o que estava acontecendo na Terra. Comecei a procurar algumas pessoas e não sabia para onde olhar. E então eu encontrei um velho homem, e eu era a primeira pessoa que iria lhe falar, uma vez que ele parecia ser a pessoa mais lúcida ou sensata, ou saber o que realmente estava ocorrendo. Então, parei e lhe perguntei algumas coisas. Perguntei: você sabe o que está acontecendo com o mundo? Você tem alguma ideia do que está ocorrendo? Aqui eu quero fazer uma comparação sobre como eu me sentia sobre a tristeza que eu carregava. Era como se cada pessoa da terra tivesse acabado de sair do funeral de sua mãe. Todos. Será que você pode imaginar? Cada pessoa na terra estava como se tivesse que enterrar sua mãe naquele dia. Quando eu corri para aquele senhor, perguntei-lhe se ele sabia o que estava ocorrendo. E isso foi exatamente o que ele me disse: que o fim havia chegado sobre nós porque não havíamos nos preparado para o dia do Senhor. E quando ele dizia isso, eu pude perceber seus olhos cheios de tristeza. Ele disse que o Senhor não nos levou e imediatamente começou a me contar o plano de Deus para a nossa salvação. Cuidadosamente, ele colocou a mão no bolso de trás, olhando ao redor, por cima dos ombros, para ter certeza de que ninguém estivesse olhando. Era um livrinho pequeno que ele puxou. Ele começou a folhear as páginas das Escrituras e começou a me mostrar na palavra de Deus diferentes passagens que falavam sobre a minha necessidade de ter Jesus como meu Salvador. Ele disse que eu teria que pedir a Jesus para perdoar os meus pecados e minha natureza pecaminosa. E disse que se eu fizesse isso, receberia a vida eterna e o poder de Deus. E o Senhor me guiaria nesta vida e me faria vitorioso. E eu disse: bem, isso soa muito bem, e me convenceu. Orei e orei, aceitando a Jesus no meu coração como meu Salvador, no meu sonho. Isso é uma coisa muito estranha, ser católico sem saber como receber a Cristo e nascer de novo através do arrependimento dos pecados e passar por isso num sonho. O que é mais interessante é que eu acordei de um sono e eu não conseguia entender. Levei 2 semanas após o sonho para finalmente me converter. Parece muito estranho, não é? Então eu fiz a oração da fé, ele colocou as mãos sobre mim e orou várias orações. E tão logo isso aconteceu, a alegria começou a me preencher e ele me orientou no que eu deveria dizer, que pedisse a Jesus que me perdoasse pelos meus pecados e viesse morar no meu coração com sua presença. Mas havia algo em comum sobre esse homem, e havia um pequeno grupo que estava com ele. Essas pessoas aceitaram a sua mensagem quando ele lhes falou sobre Jesus Cristo. Uma coisa em particular e em comum aconteceu naquele tempo na Terra. Os bebês foram abandonados em quase toda a parte. Em quase todos os cantos haviam bebês abandonados em cestos.
E isso era estranho porque eles eram muito novinhos, de 16 ou 18 meses, e posso dizer que não haviam bebês com menos de 2 anos de idade. E não sei se é porque nessa idade as crianças começam a pensar ou ter algo que pensaria ser como uma rebelião em suas mentes. Você sabe, você diz para uma criança que não pode comer os biscoitos antes do jantar, você ensina isso a seus filhos e eles não obedecem. Talvez seja por essa consciência que nós não adotamos qualquer criança maior que essa idade. Eu não sei. Talvez por isso Deus os deixou para que pudéssemos pegá-las, eu não sei. Não sei dizer. Mas nós começamos a pegar as crianças em todos os lugares. Começamos a cuidar dessas crianças. Eu fui junto com essas pessoas para cuidar dessas crianças porque elas pareciam ser as únicas que demonstravam paz. As únicas em todo o mundo. Agora, algo em comum estava acontecendo com esse grupo de pessoas. Foi extraordinário para mim ver como essas pessoas eram sensíveis às necessidades físicas dos outros. Sempre corriam para atender as pessoas que estavam precisando. Elas atendiam as necessidades das pessoas e as levavam diretamente para Cristo. Mas eu ainda não sabia como fazer isso porque eu só acompanhava aquele Senhor. No meu sonho, a minha esposa também se tornou uma cristã temente a Jesus Cristo. E nós estávamos tentando ajudar a esse homem. Eu posso dizer que o homem que eu havia visto na televisão, o homem que prometia milagres e prodígios para resolver todos os problemas, eu preciso dizer que nunca vou esquecer o seu rosto. Nunca. Enquanto eu viver, nunca vou esquecer o seu rosto. Algumas pessoas têm me enviado informações por e-mail com fotos de várias pessoas diferentes, perguntando-me se é o anticristo. Deixe-me dizer uma coisa, essas fotos não mostram nada sobre ele. Nenhum deles é esse cara que eu vi. Eu nunca vou esquecer do rosto dele. Seu rosto era quase sobrenatural na aparência. Era perfeito demais. Por falta de palavras para descrever, posso dizer que era o homem mais bonito que eu já vi. Ele tinha um rosto como que esculpido por um artista. Era perfeito. E eu digo que tinha uma qualidade muito estranha nele. Eu vi eventos muito estranhos acontecerem aos seguidores deste homem. Os frutos eram multiplicados, coisas incomuns aconteciam. As pessoas oravam a ele e eram curadas. Muitas coisas estranhas. Isso era muito abstrato para o conhecimento que eu tinha. Agora, a partir desse momento, no sonho, as coisas começaram a mudar. O que aconteceu é que eu fui ao banco para fazer uma transação comercial. Várias coisas no sonho são reveladas a mim. Deixe-me ver se eu consigo explicar. Eu vi notas de dinheiro de 1980. Esse dinheiro tinha imagens diferentes. Não existia nessa nota em dinheiro o que eu vi no sonho. O homem que aparecia na nota de dinheiro estava se movendo e se movia até sair da nota, deixando o espaço vazio. E na visão me foi mostrado que as marcas de chumbo que estão entre a nota poderiam ser rastreadas para que soubessem quem usou o dinheiro, onde e quando foi utilizado. E quando eu ia ao banco fazer a operação, outra coisa estranha aconteceu. Um terremoto ocorreu na rua em frente ao banco. Eu estava perto de enormes edifícios, cerca de 7 ou um pouco mais, não sei. E eu deveria ter ficado no primeiro edifício. Tudo o que eu digo é documentado. Você pode verificar com o nome das pessoas e situações se te interessar. Esse era um edifício triangular, todo de vidro. Agora você imagina com o meu pensamento sobre arquitetura. Em 1980, naquele tempo, esse tipo de arquitetura estava apenas começando a existir. Todas as elevações de vidro em edifícios comerciais ainda eram novidade. No sonho, o terremoto começou a tremer todo o edifício que entrou em colapso
e matou cerca de 200 pessoas. Esse terremoto foi enorme e eu sabia que havia abalado o mundo inteiro. Foi um terremoto em toda a Terra. Eu sou da Califórnia e já vi muitos terremotos. De fato, tenho informações sobre terremotos, sobre os 2 últimos maiores terremotos da Califórnia. O Senhor me disse que eles iriam chegar. Um aconteceu quando todos estavam vendo. Os olhos do mundo estão assistindo às séries de terremoto desde 1980. Em Oakland, Califórnia, ele disse: se o meu povo não se arrepender, virá um outro grande terremoto que causará destruição generalizada e muitas vidas irão perecer. No sonho, neste terremoto houve milhões e milhões de mortos. Literalmente milhões de vidas foram ceifadas. O mundo ficou chocado. A devastação e as perdas foram além de nossa compreensão. Não se pode ser medido. Algumas áreas foram tão destruídas que eles nem sequer se preocuparam em enviar equipes de resgate. Isso foi muito incomum e atingiu o mundo inteiro. Eu quero falar de algumas coisas que começaram a acontecer naquele tempo. Esse grande terremoto causou uma enorme mudança nos padrões climáticos. O que começou a acontecer é que os padrões climáticos normais mudaram completamente. Onde era inverno, tornou-se verão. E onde era verão, começou o inverno. E você poderia ter dias de neve e outros de calor. O mundo estava num caos total pela dramática mudança do clima. A previsão do tempo era quase impossível. Era impossível tentar se conectar com o tempo. Não funcionava. Outras coisas começaram a acontecer quase que imediatamente. Os campos mais pequenos que existiam começaram a morrer, a secar. Seca e fome poderia ser vista em todo o mundo. O Vale de São Joaquim, na Califórnia, essas áreas eram completamente destruídas com a seca e a fome. Locais que eram férteis, dessa vez, estavam desertos. Era difícil explicar o que eu estava vendo acontecer quase que imediatamente. Era como se alguém começasse a torcer a ordem das coisas. O que estou dizendo é que era difícil para mim entender. Era como se o tempo tivesse vontade própria. Não sei como funciona, mas eu ouvi de pessoas diferentes aqui no Clube da Profecia sobre como as pessoas manipulam o clima. Mas nesse caso, a própria Terra estava manipulando o clima enquanto era sacudida de seu eixo. Então você pode me dizer: e como você sabe disso? Eu estava lá em cima e vi a terra tremer. Eu vi toda a terra tremer violentamente como uma pessoa bêbada tentando andar. Foi muito assustador para mim. Você pode imaginar estar num sonho sem saber o que sei agora biblicamente? Sem ter sequer lido a Bíblia? Ou sem ter tido alguém com quem conversar sobre isso? E ver acontecer isso foi surpreendente para mim, aterrorizante. Eu podia começar a sentir o desespero e me sentir muito vazio quando vi essas coisas. Muitas vezes você quer ficar longe disso e fingir que nada está acontecendo. Além da questão de a Terra estar sendo atingida pelo terremoto, muitas coisas estranhas começaram a acontecer com as leis. Eu podia ver os municípios e somente a polícia controlava a ordem neles. A polícia militar possuía veículos muito estranhos e incomuns. Agora eu sei que eles são chamados de Humvees. Esses veículos que vi eram negros, bem diferentes dos jipes. Alguns jipes são abertos em cima e são muito simples. Esses carros não. Neles havia uma tela e um homem de pé atrás com roupas muito estranhas também. Eles usavam uniformes negros e capacetes azuis. O homem que estava de pé atrás desse carro estava usando um capacete azul.
que tinha como que uma antena ou algum tipo de dispositivo. Também tinha dentro do veículo muitas armas poderosas. Esses caras estavam por toda parte. Outra coisa que poderia se ver é que se podia olhar para o interior desse veículo e ver um computador portátil no painel. Então, esses caras poderiam utilizar o computador a bordo para obter suas informações. Acima desses veículos e em toda parte, também tinham pequenas câmeras penduradas e giravam 360 graus. E nesse sonho eu descobri que essas câmeras vão saber a localização dos veículos de todas as pessoas. Agora, esse sistema policial era bastante pacífico. Eles não eram rudes ou desagradáveis. Eu não os vi maltratar ou matar ninguém. Eles pareciam estar em paz e bem localizados em cada canto. Uma das coisas que aconteciam é que não se podia cruzar para outra localidade do estado sem documentos. Era preciso ter os papéis em dia para atravessar as fronteiras. Isso era muito estranho para mim. Este novo líder foi apresentado pela televisão e ninguém foi contra quaisquer aplicações de suas leis. Ninguém ousou enfrentá-lo. Nos Estados Unidos não se criou uma revolução sobre isso. Ninguém. Não houve resistência. Havia uma lei marcial pacífica, como eu disse. Policiais militares estavam em toda parte e sabiam dos movimentos de cada pessoa.